Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje eu quero conversar com vocês. Eu quero fazer uma reflexão. Quero ler a Bíblia e chamar vocês a refletirem sobre esse texto que nós iremos ler. Porque o vídeo de hoje é dedicado ao nosso amigo João, que grande amigo meu, que conversando com ele, eu perguntei: João, me diz aí, me dá aí um tema para o próximo vídeo, tal, para os próximos vídeos do nosso canal. E ele disse: Ronaldo, fala sobre reforma protestante. E é interessante isso porque geralmente quando eu vou falar reforma protestante para as pessoas ficam espantadas, principalmente evangélicos, porque quando fala em reforma protestante, os evangélicos têm Lutero como um ídolo, né, vamos dizer assim, como um grande na história, e falam verdades como se não fosse a reforma protestante, muitos direitos civis as pessoas não teriam. E eu acho que não é tão bem assim. Eu acho que essas leis viriam conforme o tempo, mas é evidente que a reforma protestante ela começou a dar para as pessoas mais atenção a criticar poderes e a fazer as pessoas a ter mais liberdade de expressão, a buscarem mais liberdade de expressão. E que foi da reforma protestante que veio o poder das pessoas não só lerem o que quiserem e não só terem a liberdade de expressão, tá? Isso é inegável, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o núcleo, sobre o centro da reforma protestante, que é a teologia. E eu convido, tá começando a chover aqui, a vocês, convido a vocês a lerem comigo Lucas capítulo 5, versos 34 a 39, tá? E colocando meu óculos, 36, pessoal, 36. Então é Lucas capítulo 36 a 39. Diz assim: Também, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém. Você entendeu? Não sei se você pegou a Bíblia para ler comigo, mas a parte que diz que ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. O erro, eu vou dizer assim, o grande erro da reforma protestante, foi simplesmente porque foi uma reforma. E não tem como você pegar um pano novo e colocar numa veste velha. Jesus disse que não tem como se juntar um vinho novo com um velho. Não tem como. Jesus aqui nesse texto,
o contexto aqui desse texto é Jesus falando que a mensagem dele era diferente de João Batista. Essa mensagem dele era diferente da dos fariseus. Porque a mensagem de Jesus, ele não veio fazer uma reforma na religião que ele nasceu, cresceu e foi judeu, né? Ele não veio fazer essa reforma no judaísmo. O que Jesus ele veio fazer foi uma revolução radical do judaísmo. Ele fez foi uma revolução radical. Porque enquanto o judaísmo ele diz que para você ser salvo você tinha que ir ao tabernáculo, ao templo e sacrificar tal coisa. Dito isso, quem disse isso, quem mandou eles fazerem isso, foi o próprio Pai de Jesus, Deus. Foi lá em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pegou esses 4 livros aí, tem a história nesses 4 livros, ele pegando e fazendo 613 leis para o povo judeu, para o povo hebreu, para o povo hebreu viver até certo ponto. Até Jesus. E Jesus, quando veio, ele diz: olha, essas 613 leis, muitas delas, como é o caso da lei do divórcio, que tem em Mateus capítulo 19, foi por causa da dureza do coração de vocês. Então, aqui eu vou falar só para vocês uma coisa. E não precisa vocês mais sacrificar um pombinho, não precisa mais você sacrificar um cordeiro, não precisa vocês fazerem tais sacrifícios para obter um perdão, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu digo a vocês, agora vocês têm agora só 2 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas, é teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele não veio fazer uma reforma daquelas leis ali, não. Ele fez uma revolução. Ele diz, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra não, esse templozinho aqui de vocês. Essa casa do meu pai aqui, que vocês fizeram aqui, cara, essa casa aqui tem cheio de mercadores. Tá? Olha só, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, o mediador sou eu. Então, Jesus ele fez uma revolução. Jesus ele, mesmo ele sendo rejeitado pelos seus, ele defendeu, ele perdoou e ele tirou do contexto bíblico ali, do contexto da época que os judeus era simplesmente o povo escolhido de Deus, e agora com Jesus o mundo é escolhido por Deus. Assim, biblicamente falando, referentemente sobre aquele povo judeu. Porque a própria Bíblia diz em várias passagens do Antigo Testamento, como em Malaquias, capítulo 1, verso 10, se não estiver enganado, que Jesus disse ali para os sacerdotes que tem gente que adoram ele naquele tempo no mundo inteiro. Então, o fracasso e o erro da reforma protestante, porque existe um erro na reforma protestante de 1517, precisamente no dia 31 de outubro de 1517,
foi não colocarem Jesus e o seu amor acima de tudo. Alguns reformadores tiveram Jesus e o amor de Jesus e o evangelho de Jesus acima de tudo e ensinaram ao povo isso. Mas não foi o caso de Lutero e não foi o caso de alguns dos reformadores. Que eu não sei se você sabe, Lutero e os reformadores da época, como Grande, como Calvino, como Tyndale, como Zwinglio, esses aí foram reformadores já de 1500 para cima. Reformador, porque os reformadores começaram há muito tempo antes de como os valdenses, que realmente tinham ali já Jesus como acima de tudo e quiseram fazer uma revolução na época, muito mais do que de Lutero, não foram para frente, porque o sistema não deixou. E aí veio o Wycliffe, alguns anos, uma temporada depois, que tinha já o Wycliffe tendo em 1300 e poucos, eu não sei, mas traduzindo toda a Bíblia para a Inglaterra e levando Jesus e o evangelho dele para todos. E aí veio João Rus, o Ganso. O apelido dele, para quem não sabe, o apelido de John Rose é Ganso, o Gansinho. Ele dizendo que o que o Wycliffe e os valdenses pregaram era a verdade e que Jesus era a chave hermenêutica e que ele, quando ele foi para morrer, muitas pessoas não sabem, mas ele fez até uma profecia. Ele diz até, ó, estão me matando agora, mas não vai parar essa revolução, porque em 100 anos, porque daqui a 100 anos virá o que levará a essa revolução. Ele não está falando especificamente de Lutero, e nem de Tyndale, e nem de Calvino, e nem de uns mais tarde ali dos reformadores, né, protestantes, mas sim do movimento da revolução. O errado de Lutero e de alguns reformadores foi pegar só livros de Paulo e fazerem uma um contrapor, né? Um contrapor na balança teológica só à base de Paulo, pegando os livros de Romanos, que é onde Lutero fez toda ali as suas 95 teses, a salvação, a justificação pela fé, pegando o livro de Paulo, que é Romanos, pegando o livro de Paulo, que era Efésios, pegando o livro de Paulo, que são os 2 primeiros e 2 Coríntios, pegando o livro de Paulo, que é aquela passagem de Colossenses, que é aquela outra passagem de Filipenses, mas se esqueceram, esses reformadores, que o que manteve uma geração de remanescentes por milhares de anos até eles e até nós são os evangelhos. É Cristo Jesus, é a história de Cristo. Não sei se você sabe, Lutero era um antissemita. Lutero, ele era um beberrão. Lutero, ele não queria sair da Igreja Católica, expulsaram ele da Igreja Católica, foi diferente, ele não saiu da igreja, eles expulsaram ele da igreja. E aí depois que ele foi humilhado por Johann Keck, depois que ele foi humilhado no debate,
por ele. Aí ele perde no debate, o outro lá, Johan, é ovacionado pelo povo. E depois disso, meu amigo, aí ele começou a falar mais duro contra a Igreja Católica, mais duro contra as coisas erradas que a Igreja Católica fazia, que se você não sabe, a Igreja Católica mandava no mundo, era quem mandava e quem desmandava no mundo da Igreja Católica. É o que eu digo aqui no canal hoje, que existem senhores do mundo que mandam nos presidentes, que mandam nos políticos, nos artistas. Hoje existe um grupo seleto que manda neles. Naquele tempo era a Igreja Católica, que um rei não poderia fazer uma coisa se não pedisse permissão para o Papa. Isso foi o certo, isso foi bom na igreja, na reforma protestante, porque isso fez cair o poder. A reforma protestante fez cair o poder da igreja católica por um tempo, tá? Não por muito tempo. E depois da reforma protestante, depois desse tempo, a igreja voltou ainda maior. Oi, Henrique, só um minuto. Voltando aqui. Então, Lutero foi bom o que aconteceu com a reforma, porque as pessoas começaram a sair daquele, daquele, daquele poder da Igreja Católica aos poucos, mas isso só conseguiram realmente a crescer a reforma e daí fazer igrejas por causa de uma como é que eu vou falar assim, de uma oportunidade incrível, porque, como eu falei, a Igreja Católica mandava em todos os reinos, mandava em tudo, então a Alemanha e o seu imperador ali da Alemanha, o seu rei da Alemanha, não estava muito bem com a Igreja Católica, aproveitou isso que Lutero estava contra, e aí Lutero mandou pegar Lutero, levar para Wittenberg. E lá ele fazia em 3 meses a, a, em 3 meses ele traduziu o Novo Testamento, e depois com mais tempo ele traduziu o Antigo Testamento, assim, traduzindo a Bíblia inteira, porque a política da época que estava contra a Igreja Católica aproveitou esse momento para pegar Lutero, para fazer que Lutero fosse um símbolo de uma reformação política da Alemanha, e assim, depois que eles fizeram isso, o rei da Inglaterra também, o rei Henrique, queria separar da sua esposa, mas a Igreja Católica não deixava. Pegou também esses reformadores ingleses e, não deixando eles morrer, protegeu esses reformadores. Tindeio, não, mas ele não é tanto da parte de Tindeio. Tindeio é outro. Mas qual foi? Foi Granel? Me esqueci aqui, mas tipo assim, ele pegou também. O imperador francês pegou também. E só não pegaram Portugal e Espanha porque eles, eles, uma Espanha mandava no mundo com Portugal na época. A Igreja Católica dominava mais eles, assim, não foi como os outros países. Então, quando você fala em reforma protestante, você sempre se lembra da Suíça, se lembra da Inglaterra, se lembra da França, se lembra da Alemanha, mas não vai ser lembrado nem de Portugal e Espanha, porque eles não participavam, porque a Igreja Católica era mais grande nesses dois estados. Então, o que eu quero dizer a você é que quando misturou uma coisa boa, que é falar da fé, da justificação, que é a graça, com a política, automaticamente se esqueceram do essencial e do principal, que era Jesus e do seu amor. E aí hoje você vê milhares de igrejas, milhares de... Bom, voltando aqui. Eita, menina, é demais.
voltando aqui, eu nem sei onde eu parei, pessoal, mas voltando, quando se mistura a política com sim, me lembrei. Ah, por isso que hoje existem milhares e milhares de igrejas, porque a reforma protestante foi no sentido de Paulo, que foi Paulo colocando leis ali para os judeus da época e para os gregos da época e para os os coríntios, os efésios, os gálatas ali da época, dizendo para eles que eles tinham o que não tinham que fazer, umas coisas da época para a época que eles viviam ali, e se esqueceram de colocar os 4 evangelhos. Se esqueceram de colocar o principal, que foram os 4 evangelhos, que foi colocar Jesus como acima de tudo e o amor de Jesus nas pessoas, tá? Colocar o amor de Jesus. Então, hoje tem milhares de igrejas derivadas dessa reforma lá de 1517, mas foi só uma reforma, foi pegar uma coisa assim, a igreja católica tá ruim, então eu vou só pegar uma parte boa aqui da igreja e colocar com a minha parte boa e juntar e reformamos. A parte ruim da igreja católica tirou. É tão tal que muitos e muitos e muitos padres da Igreja Católica saíram da Igreja Católica e foram ser pastores nessas igrejas protestantes. Mas não por causa de um reavivamento, mas porque a Igreja Católica obrigava esses padres a fazer isso para se infiltrar nas, nas, nessa reforma protestante, simplesmente para que a reforma, tá ventando aqui, para que continuasse eles a fazerem o que eles foram ensinados, tá? Foram muitas leis, e leis, e leis, e leis, e deveres, e deveres, e deveres, se esquecendo do principal, que era Jesus. Lendo os 4 evangelhos, eu vou, aqui lendo os 4 evangelhos, eu vou chegar a você e dizer assim, se eu ler só os evangelhos, eu não vou ter essas milhares de leis. Eu vou fazer isso? Eu vou chegar a essa conclusão? Não, porque os 4 evangelhos falam de leis, sim. Então não vai falar das leis específicas ali para Coríntios, porque quem falou foi Paulo especificamente para os Coríntios, especificamente para os Romanos, especificamente para os Efésios, especificamente para os Gálatas, especificamente para Paulo, para Timóteo falar para o povo de Timóteo, especificamente para Tito falar para os amigos deles de Tito. Então, o que eu tenho a dizer com isso? Por mais que muitas pessoas aqui discordem de mim, eu vou dizer a vocês, procurem estudar o que realmente for a reforma. E como Jesus aqui diz nos evangelhos, não tem como uma veste nova, um pano novo com uma veste velha dar certo. O que tem que acontecer é uma revolução radical. E foi o que Jesus fez. Jesus disse, ele realmente disse, eu aqui estou cumprindo a lei. Mas revolucionou o povo da época colocando as suas leis, que seria de lá para cá até o fim dos tempos como a lei mundial. E são os 4 evangelhos que falam do amor, dos deveres ao próximo, dos deveres ao Estado, dos deveres a Deus, aos deveres à sua esposa, a sua esposa a você. Tudo isso tem nos 4 evangelhos, tá? E se esqueceram também os reformadores de colocar ali o livro de Hebreus, colocar ali o livro de primeiro, segundo, terceiro, João.
ele segundo Pedro, apóstolos que viveram ali com Jesus e tiveram ali no Pentecostes, na descida do Espírito Santo para eles, né? Esqueceram de pegar esse livro. Se você não sabe, Lutero não queria o livro de Timóteo, Lutero não queria o livro de Tiago, não queria o livro os três evangelhos eles não queriam, eles aceitavam de Lucas. Lutero era descendente de Marcião, devoto de Marcião, amigo de Marcião. Marcião era simplesmente um cara que gostava só de Paulo. E Lutero foi um amigo desse. Tá balançando muito aqui. Então, o que eu quero dizer a você, para o vídeo não ficar longe, é que a verdade sobre a reforma protestante, e que ela foi boa, foi em certos aspectos, como os direitos humanos, foi excelente. Mas no contexto teológico, não foi boa. Porque não colocaram Cristo, não colocaram Cristo como o Deus máximo. E não colocando Cristo, está trovejando, não colocando Cristo, não colocando o essencial, o principal, fica devendo. E aí realmente é uma reforma, não é evolução. Então, a verdadeira reforma foi feita por Jesus. Que não foi nem uma reforma, foi uma revolução. E todo esperto tem que saber disso para não cair nas ciladas do sistema religioso. No sistema religioso. Entendeu? E tem milhares de igrejas evangélicas e é um sistema chamado sistema religioso para te prender. Isso foi o que realmente Lutero queria. Você caísse num sistema religioso, você prendesse? Não. Lutero não foi uma pessoa tão ruim assim. Eu digo sempre. Do jeito que Deus usou Nabucodonosor, que matou milhares de judeus, milhares de hebreus, e mesmo assim usou ele para cumprir a profecia, usou Ciro para cumprir uma profecia, usou Alexandre o Grande para cumprir uma profecia, usou César para cumprir uma profecia, ele usou Martinho Lutero, que era uma pessoa que só falava palavrões, e só sabia xingar para balançar. E tinha a boca muito suja, tá? Que era um antissemita. Que, se você não sabe, Hitler ele usa Lutero como uma pessoa grande alemã. E usa Lutero como exemplo, porque você não sabe, Lutero, se fosse nos dias de hoje, era chamado nazista, chamado de nazista. Ele odiava os judeus e queria que matassem os judeus não poderiam nem trabalhar. Então, é para tu ver o nível do coração do homem desse. Um homem desse não tinha nem o evangelho. Lutero, ele foi sim usado por Deus. Mas não uma pessoa santa que exibia o Espírito Santo, mas sim uma pessoa que foi essencial naquele momento para fazer a reforma, como Nabucodonosor foi. Agora, se ele, no final dos tempos da vida dele, ele morreu até de AVC, né? Ele se arrepende e vira uma pessoa boa, aí eu não sei, tá? Mas o vídeo é esse, reformador de verdade só teve Jesus, que não foi reformador, foi um revolucionário. Ele revolucionou a religião. Então tal que depois dele existe antes e depois de Cristo. Depois dele, ele acaba com o sistema judeu, vamos dizer assim. O sistema judeu só diminuiu. E só cresceu o número de cristãos. Não estou falando depois de 1500, estou falando desde a morte dele. Só cresceu. Então, é isso. Bom, pessoal, o vídeo está chegando por aqui. Obrigado se você está até agora.
ouvindo esse pensamento e pode criticar aí nos comentários. Critique. Se gostar, compartilha o vídeo para outra pessoa também poder ver e gostar do vídeo, gostar do canal. Se inscreva no canal, tá? É muito bom. E eu quero dizer a vocês que eu quero agradecer demais se você chegou até aqui. Muito obrigado. Tchau. Valeu.